Olá, meu nome é Felipe Cassiano, sou professor de redação e vou trabalhar o tema hoje sobre doação de sangue, sobre a importância da doação de sangue no Brasil e sobre os empecilhos, os desafios que impedem o Brasil ter uma doação mais significativa do que tem hoje. A primeira coisa que a gente precisa saber é localizar assim, a situação atual. O que acontece? O Brasil ele tem um bom índice de doação de sangue, mais ou menos 1,6% de toda a população é doadora voluntária, ou seja, doa com uma certa frequência. Então está dentro do nível ali do OMS, que é de 1 a 3% da população. Só que o esperado pelo OMS é que se atinjam esses 3%. Então está um pouquinho longe nesse sentido de ser o ideal. Então é um problema que não é um problemaço, porque ainda tem muitas pessoas doando pelo Brasil todo, só que é um problema que a gente deve melhorar, né? É uma situação, é uma ação, é um assunto que a gente tem que falar para melhorar os índices de doação. Primeira coisa, tem dois tipos de doadores. Os doadores voluntários, que são aqueles que doam independentemente da pessoa conhecer ou não a pessoa que está precisando, e o doador de reposição. Esse doador de reposição é geralmente aquela coisa quando fazem campanhas de pessoas próximas, né? Parentes, amigos, e aí você vai doar lá no centro de coleta e com o nome específico dessa pessoa. Só para a gente ter uma ideia, de acordo com dados de 2019 do Ministério da Saúde, por volta de 40%, 46% dos doadores de sangue são doadores de reposição. E um pouco mais de 53% são doadores voluntários, que é o ideal, né? E aí a OMS espera que 90% seja de doadores voluntários, porque a qualidade desse sangue acaba sendo melhor, né? Porque há pouco descarte de sangue dos voluntários, porque as pessoas estão fazendo ali sempre e já sabe qual é o esquema, já tem um monitoramento melhor em relação às pessoas e a qualidade ou não daquele sangue. Muito bem, então a gente vai trabalhar nesse tema sobre como que melhorar a doação voluntária de sangue no Brasil. Só que antes disso, é claro, é bom a gente sempre fazer uma contextualização e é bom sempre começar com uma contextualização histórica. Então temos dois aspectos históricos que podem ser mencionados nesse tema. O primeiro é a característica egoísta, de uma certa maneira, no Brasil, que nós temos hoje quanto população e que é reflexo da ausência de alguns eventos marcantes na formação do nosso país e que impedem esse pensamento um pouco mais coletivo, né? Então você pode fazer um paralelo entre países que têm altos índices de doação, como o Japão, por exemplo, em que passa por diversas vezes ao longo da história por catástrofes naturais, por guerras, por revoluções, coisas que realmente durante um momento curto de tempo muitas pessoas precisam daquela doação, precisam da doação de sangue e de solidariedade de uma certa maneira. No Brasil, a gente sabe, historicamente, a gente não passou por guerras, nem revoluções muito grandes, né? São sempre muito pontuais, e também por tragédias naturais, tipo terremotos e coisas do tipo. Então, isso formou no brasileiro um sentimento um pouco mais menos cidadão em relação à questão da doação de sangue e diversos outros fatores de voluntariado, por exemplo, de solidariedade, como eu disse. Então, esse é um fator histórico bastante importante. Aí também dá para fazer de cara uma intertextualidade, falar sobre as raízes do Brasil, sobre o Sérgio Buarque de Holanda, quando ele fala sobre o homem cordial, né? Então o brasileiro ele é cordial, ele tende a ajudar somente as pessoas próximas a ele e olhar somente as pessoas próximas e ajudar e fazer todas as suas ações em função das pessoas próximas. Isso talvez justifique porque que boa parte dos doadores é de reposição, porque quando é alguém muito próximo eu acabo me identificando com aquela pessoa, com a dor daquela pessoa e acabo doando sangue, né? Então, por isso que tem menos, a gente pode colocar essa ideia da cordialidade como menos voluntário. Outro aspecto histórico bastante específico para o Brasil, a gente pode falar sobre o pouco espaço de tempo que nós temos a doação de sangue como doação de fato. Porque até 1988 era possível comercializar o sangue. Então eu poderia vender o meu sangue e também poderia comprar, né? Então era um processo um pouco confuso, né? Então a questão de monitoramento, de qualidade, de atestamento, de testagem dessa qualidade do sangue não era tão adequada. Aí a gente já pode colocar uma outra intertextualidade. Poderíamos falar sobre o Betinho, né? O Herbert de Souza, sociólogo brasileiro, que infelizmente morreu de HIV, porque ele era hemofílico e precisava fazer transfusão de sangue. Ele e seus dois outros irmãos, o Enfio e o Chico Sérgio.
também eram 3 pessoas públicas, né? Só que a gente pode colocar o Betinho por ser mais conhecido. Então, ele, por fazer muitas transfusões de sangue, os 3 acabaram contraindo o HIV nesse processo de transfusão de sangue lá na década de 80, em que tinha realmente a explosão do HIV no mundo e várias outras situações, outras doenças, o controle era menos adequado. E aí, por causa disso, o que aconteceu? A Constituição Federal de 88 acabou fazendo com que tirasse todas essas possibilidades de venda, de comercialização do sangue, para conseguir monitorar e conseguir averiguar e atestar a qualidade de todo o sangue, para que as pessoas não pudessem mais morrer, como diversas e centenas e milhares de pessoas morreram na década de 80 por causa de doenças contraídas durante a transfusão de sangue. Então a gente pode falar sobre como é importante esse momento histórico, e aí esse momento histórico fez com que a gente tivesse essa característica de doar sangue somente há 33 anos, 30 e poucos anos. Isso não criou na gente ainda uma mentalidade de doação mesmo, de se doar para o próximo, né? Porque o brasileiro ainda tem essa ligação meio capitalista, né? Tipo, de levar vantagem. Então, como ele não leva vantagem imediata, ele acaba não doando voluntariamente. Então, a gente pode fazer esse contexto falando sobre essa questão recente que acontece. Outro fator que impede uma doação de sangue mais voluntária é a noção da informação, né? Então a gente sabe que as informações estão meio confusas. Quando a gente fala sobre propagandas, geralmente lá, doe sangue, doe vida, mas não fala onde que eu tenho que doar, onde que eu tenho que ir. Então são raras as propagandas e campanhas relacionadas a esse tema que instruem a população de verdade. Então, se a pessoa nunca pensou em doar, ela só assiste aquilo e fala assim, talvez eu vá doar, mas ele não sabe muito bem o que vai acontecer, como que é o processo. Então, boa parte dessa informação aí acaba sendo meio superficial, né? Junto a essa superficialidade da informação, existem alguns mitos construídos ao longo da história do Brasil, diversas situações. A gente sabe que a gente vive num país em que a fake news vai muito fundo nas relações sociais. E aí, esses mitos, eles são diversos, né? Então, algumas pessoas acreditam que se doar sangue vai emagrecer, outros acreditam que vai afinar o sangue, outros acreditam que vai engrossar o sangue, que mulher não pode doar no período menstrual, diversos mitos que acabam impedindo boa parte da população de doar. Então a gente pode relacionar essa ideia da informação, a falta de informação de qualidade, que gera esses mitos dentro da sociedade. Outra questão também é a infraestrutura. Então a infraestrutura brasileira ainda, por mais que seja boa, ela não é ideal. Só para a gente ter uma ideia, tem 32 somente hemocentros no Brasil, na extensão toda do Brasil, um pouquinho mais de 500 centros de coletas. É um número muito baixo, né? Já que a gente tem mais de 5.000 municípios. Então, se eu moro num município que não tem a coleta, não tem um centro de coleta, um centro de distribuição e coisas do tipo, eu acabo não, mesmo interessado, eu acabo não podendo, né? Então fica muito difícil, já que tenho que doar, eu ainda tenho que ir para outra cidade, coisas do tipo. Então é uma questão que também dá para a gente colocar no nosso texto. Outro aspecto é falar sobre algumas proibições que acabam impedindo, né? Como vocês sabem, é muito famoso essa fala de que, por exemplo, os homossexuais masculinos não poderiam doar. Então, eles não puderam doar durante 33 anos, depois que foi aprovada essa regra da doação. Mas em 2020, 8 de maio de 2020, o STF deu um parecer para que fosse cortada essa proibição. Então, por exemplo, hoje os homossexuais podem doar, independentemente eles tenham praticado ou não relação sexual nos últimos 12 meses, que era o que impedia a doação antes. Então você pode falar que esse processo de doação está tão envolto de mitos que uma coisa que era óbvia e mais óbvia do mundo caiu somente há um ano, né? Já que agora estamos em 2021, caiu somente há um ano e pouquinho essa regra boba de proibição. Mas existe uma outra regra que você poderia usar até como intertextualidade de uma pessoa famosa, né? Então existe uma regra da tatuagem, né? Então quando você faz uma tatuagem, você tem que esperar 12 meses para poder doar o sangue. Então aí você pode citar, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, quando ele fala que ele não se tatua, então ele é um dos poucos atletas de futebol de alto nível que não tem tatuagem, exatamente porque ele fala para promover a doação de sangue, porque ele gosta de doar sangue regularmente, então já deu várias entrevistas voltadas para isso. Então você pode usar o Cristiano Ronaldo como uma intertextualidade também de alguém que consegue usar a sua influência para conscientizar, para alertar, para instruir a população, de acordo com essa proibição. Atrelada a isso, você pode falar da sociedade, que está cada vez mais comum as pessoas se tatuarem, por exemplo,
tem cada vez menos pessoas aptas a fazer a doação de sangue. Então, talvez fazer uma campanha antes da pessoa se tatuar, fazer a doação de sangue, alguma coisa parecida com isso para diminuir um pouquinho essa perda de número de pessoas que poderiam doar. Além disso, a gente pode falar sobre os benefícios que a doação traz também para o doador, né? Porque a pessoa que recebe salva a vida, né? Então a gente sabe desse benefício. Mas a gente pode falar também do benefício que a pessoa que está doando recebe também, já que existe essa necessidade de troca, né, que a gente estava falando. Então a gente pode falar sobre dois aspectos assim, no sentido de levar a melhoria em relação à empatia e à solidariedade da sociedade, né? Então, tornar uma sociedade mais solidária, uma sociedade mais empática, ao ponto em que no momento em que eu penso no próximo, no momento em que eu compartilho algo com o próximo, né? Que eu me dou de alguma forma, isso é bastante importante. Aí a gente vai para uma outra intencionalidade. A gente pode falar sobre Emile Durkheim, quando ele falava sobre a solidariedade orgânica. E ele fala que a sociedade atual tem essa solidariedade orgânica porque todo mundo precisa de todo mundo. Então, se todo mundo precisa de todo mundo, a gente pode falar sobre como que essa doação ajuda essa sociedade a ser um pouco mais solidária, né? Já que eu, neste momento, não estou precisando, mas eu posso precisar mais na frente. Ou posso simplesmente não precisar e ajudar só porque o outro precisa. Então a gente pode falar sobre essa solidariedade orgânica. Claro que você poderia aprofundar aí ou não, né? Um tema um pouco mais sociológico, mas a gente sabe que quando a gente põe esses pensadores sociológicos, filosóficos, históricos, a gente coloca de uma maneira um pouco mais superficial, né? Lógico, sem errar muito a teoria, mas não precisa muito aprofundar, porque o objetivo aqui é só mostrar que você conhece um pouco de outras áreas de conhecimento. Esses são os argumentos, basicamente, que você pode colocar e aí precisa intervir o problema. Esse é um tema que tem muitas soluções, muitas soluções. Por exemplo, você pode usar as escolas, a mídia, ONGs, empresas, governo. Então, tem 5 agentes possíveis para solucionar esses problemas. Primeiro, a gente pode pensar nas escolas. Pode usar o dia 14 de junho, que é o Dia Internacional do Doador de Sangue, ou até mesmo junho, que é o mês de conscientização pela doação de sangue, que é o Junho Vermelho, conhecido como Junho Vermelho, para fazer atividade nas escolas, para que a gente forme os doadores desde moleque, desde criança, desde adolescente. Esses trabalhos podem ser abordagens específicas em aulas de ciências biológicas e pode ser também palestras, pode ser campanhas para doação dentro do colégio, então fazer uma coleta móvel dentro do colégio, não necessariamente para os adolescentes, né, porque o mínimo são 16 anos, mas para que os professores, os agentes da educação pública e educação privada possam doar sangue e mostrar para a molecadinha ali que aquilo é algo positivo, então a escola pode entrar nesse sentido. A mídia pode entrar fazendo campanhas em que informem mais detalhadamente, as quais informem mais detalhadamente os detalhes mesmo de como que é feita a doação, sobre o que precisa se fazer para doar, onde que eu vou doar, em que momento, tá? Aquele processo todo que, como eu disse, acaba não ficando muito claro nessas campanhas midiáticas. Pode colocar também a ideia de ficções engajadas, né? Então, ficções engajadas em que personagens falem sobre a campanha de doação de sangue e promovam a doação de sangue. Então isso faz com que a gente crie uma proximidade maior com o tema. Além disso, a gente pode falar sobre influenciadores, né? Assim como eu falei sobre o Cristiano Ronaldo, você pode usar que os influenciadores podem fazer campanhas em suas redes pessoais, em seus perfis pessoais, alertando a população sobre o benefício social que existe por trás da doação de sangue, então a gente pode colocar isso também. Outra coisa, a gente pode falar sobre o governo, melhorar a infraestrutura, aumentar os centros de coleta e coisas do tipo. Mas a intervenção é bem simples, né? É só você sempre pensar em detalhar essa intervenção colocando os 5 elementos: quem vai fazer o detalhamento, o que vai fazer, como vai fazer e para que vai fazer. Colocando esses 5 elementos, não tem como a gente fugir do que o Enem espera. Isso, claro, pensando em Enem. Se for esse tema para outro vestibular, para outra prova, outro concurso, aí esqueça, não precisa colocar intervenção. Mas o importante é mostrar nesse texto que é imprescindível que toda a sociedade reflita um pouco mais a possibilidade de doar sangue voluntariamente, para poder deixar a sociedade um pouco mais solidária e salvar vidas de fato.